Boa noite. Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos nós. Amém? Nós temos hoje a oportunidade, de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos permitido ali vivenciar e também ali plantar e está mostrando alguns frutos aqui dessa colheita. Já começou, né? Aqui algumas fotos de lá. Essa aqui vai ser a primeira imagem, né, que vocês vão ver quando chegarem em Capoeiras, lá a entrada. Este aqui é o nosso templo lá da Igreja Batista, lá em Capoeiras. Alguns irmãos aqui, né, já conhecem já bastante, talvez, né, o pastor Alberto, a professora Deise, alguns vão lembrar, ou se puxar na memória aí, vão lembrar como era diferente, né? Nós temos na nossa igreja um projeto que é o MEM, Ministério Esportivo Missionário. Este projeto, nós trabalhamos com meninos, né? Dos 8 anos até os seus 14, 15 anos. Então nós nos encontramos todo sábado, das 2 às 5 da tarde, e nós temos ali um trabalho de estar com a prática do futsal com aqueles meninos, mas também vamos dizer assim, na ordem deste projeto, nós temos um momento de oração, nós temos ali um momento de compartilhar a palavra. Aqui é o momento que nós nos reunimos, né? E aqui é a minha esposa. O pastor ali naquela hora pediu que ela ficasse de pé, e aqui ela está dando justamente o momento da palavra, tem o momento da lição, que isso é antes do futebol, né? Antes do momento do jogo. E enquanto estão os meninos lá, nós temos por volta de 30 meninos que estão frequentando, enquanto estão os meninos que estão jogando depois desse momento devocional, então tem aqueles que estão parados, né, ociosos. Então nós temos ali o ministério infantil da nossa igreja, que aí vai arrebanhando de pequenos grupos e vai fazendo um evangelismo mais pessoal. E essa aqui é uma foto com o terno, né, do nosso projeto, que é o time de Cristo. Aqui foi o momento que nós fomos jogar, estávamos orando antes do jogo, a nossa juventude. Aqui coloquei uma foto um pouco mais anterior, que aqui mostra justamente aquilo que a gente costuma fazer quando tem as reformas e construções. Eu vi algo também ali no corredor, né? Aí, na verdade, os construtores ali, todos os irmãos ali que se dispõem a isso. Então, eu estou no meio, estou ali, não estou só comendo, não é porque quem está tirando a foto sou eu, né? Então, mas eu estou lá participando de tudo. Então, as mulheres também ali. Então, a reforma e construção lá, quando tem essas coisas, é uma maravilha, viu? A gente dá duro, mas também tem aquele momento daquele cafezinho, momento que a gente bagunça, mas trabalha também. Esse é um outro projeto que nós temos desde o ano passado. É o projeto chamado Dorcas. Há algumas mulheres da igreja que elas ali estão se encontrando toda quinta-feira, né, para costurar um enxoval que vai ser ofertado a alguma mãe, né, uma mãe gestante que esteja ali necessitada, que não tenha condições de fazer o levantamento desse enxoval para o bebê. Então essas são as Dorcas do projeto. E aqui é uma dessas meninas gestantes que receberam, né, o enxoval. Aqui é uma outra gestante, e vamos dizer assim, esse material aqui do enxoval, grande parte dessa foi os irmãos que estiveram lá há pouco tempo, né, o coral Canto Livre. Então, acho que eles vão reconhecer algumas coisas aqui nessa foto, né? Então, foi para essa gestante aqui, ó.
Aqui foi a foto do dia da entrega, né? Aí é bom que cai já logo em seguida, o Coro Canto Livre, quando esteve lá conosco, né? Então, esteve nos abençoando no projeto Dorcas e também ali nos abençoando com um culto, né? Maravilhoso, com músicas inspirativas, algo muito bom. Aí também teve aqui a participação de algumas atividades, a doutora Rose esteve ali a fazer um atendimento, alguns jovens estiveram também a trabalhar lá com as crianças. E aqui essa foto é justamente para falar com os irmãos de uma conquista desse ano, que também, né, o Coro Canto Livre nos permitiu que isso pudesse ser concretizado, onde estiveram levantando aí uma oferta para nos ajudar, que a nossa igreja, ela era toda nas cadeiras. Se os irmãos perceberem, lá atrás ainda tem algumas cadeiras. Essa foto é apenas para mostrar que os bancos cabiam muita gente, né? É alguns jovens lá e que os bancos estão por lá. Nós temos os nossos cultos nas praças, né? E aqui é recentemente um culto lá num sítio, o sítio Boa Vista, que nós chamamos. E estamos aqui na casa de um irmão nosso, o irmão Ginaldo, né? E a esposa dele é justamente essa que está bem na frente, com um embrulho ali, que é um bebê que está no coração, nos braços dela, certo? Ainda parte do culto. E essa é a última foto aqui, que ela é a turma de batismo, que vai estar se batizando agora no dia 14 do próximo mês. Está faltando ainda 2 aí nessa foto, né? Então, de lá para cá, nós já tivemos a oportunidade de estar batizando, né, 33 pessoas. Então, graças a Deus por isso, louvamos ao Senhor por isso, por esses frutos que Deus nos permitiu colher. E agora, dia 14, teremos mais estes 7. Então, nós temos muito a agradecer a Deus. Nós temos um trabalho que Deus tem nos dado, uma oportunidade maravilhosa de poder ali continuar e trabalhar com toda a dedicação. Nós sabemos das dificuldades, mas é uma alegria trabalhar na obra do Senhor. Amém? Então, irmãos, são essas coisas que temos aqui para compartilhar por hoje. Estejam aí, na verdade, continuem, né, orando por nós, aqui mesmo, orando pela cidade de Capoeiras, é aqui bem pertinho, né, um pulinho, os irmãos estarão lá perto, uns 240 quilômetros, isso aí é coisa fácil, né? Então façam uma visita a nós, apareçam por lá, com certeza vocês vão ter um cafezinho lá para estar nessa visita, compartilhar conosco. Então, conto aí com as orações dos irmãos, conto aí justamente que na medida do possível estejam também a nos visitar lá nesse campo. Amém? Quero dar continuidade àquilo que tem sido falado, aquilo que tem sido repetido durante esse mês, que aqui foi falado, acerca do tema, né, dessa campanha, dessa divisa. E eu estive justamente a pensar, refletir um pouquinho sobre esse tema, talvez nessa parte especial sobre colher. E quando pensei um pouco sobre isso, estava lá a avaliar quais são as reais dificuldades de uma colheita, né? E percebi que não é nada fácil. Às vezes nós pensamos que a colheita será algo maravilhoso, algo que é mais fácil, e estava a olhar algo que estava justamente a dizer ali, olha, precisamos de pessoas para a colheita. E lá no perfil estava sendo dito que, olha, ela precisa ter disposição, resistência física, porque o trabalho é pesado e repetitivo. Ou seja, essa colheita vai ser trabalhosa, mas é uma colheita que precisa ser feita no tempo certo e tem uma certa urgência para isso. Por isso eu quero, com essa ideia, com esse pensamento, compartilhar um texto da palavra
que se encontra lá em 2 Timóteo. Então, eu convido a vocês a abrir sua Bíblia lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, que quando penso em uma questão de plantar e colher, penso uma questão de urgência, de uma necessidade que precisa ser, então, de fato, colocada em prática. 2 Timóteo, capítulo 4, e estaremos ler inicialmente apenas os 2 primeiros versículos. 2 Timóteo, capítulo 4, os primeiros 2 versos, diz assim a palavra do Senhor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós sabemos que o restante desses versículos, do início desse capítulo, conclui aquilo que o apóstolo Paulo aqui está querendo falar a um jovem chamado Timóteo. Essa carta, ela se encontra dentro de uma realidade bem difícil. O apóstolo Paulo, um pastor já idoso, escreve praticamente as suas últimas palavras nessa carta a um jovem pastor e, na verdade, está convocando ele para que continue aquilo que ele fez por tanto tempo. Há uma certa preocupação, um cuidado com as providências que deveriam ser tomadas com este evangelho que deveria dar continuidade. O apóstolo Paulo, aquele pastor já idoso, ele se encontrava preso neste momento, sofrendo por conta do evangelho, e pedia àquele jovem a dizer: continue a plantar, continue a pregar, pregue a palavra, pregue a sã doutrina, sem misturas, pregue a verdade pura. É uma carta que fala acerca de uma urgência. E esse tema que nós estamos pensando nesse mês, ele fala de uma urgência. É tempo de colher, é tempo de plantar. O tempo é agora. Não é amanhã, não é me organizar para depois. As coisas são urgentes, as coisas necessitam de uma dedicação de nossa parte. A exortação que o apóstolo Paulo faz é: proclame o evangelho. E ao pensar sobre isso, a palavra diz: peço a você com insistência. O final do verso 1 diz. E quando olhamos para essa carta, a gente recorda, alguns devem ter conhecimento, que essa carta trata-se de uma carta pastoral. Então o apóstolo Paulo falando para um jovem pastor e dizendo a ele que dê continuidade a esse ministério que é tão necessário. Mas ao falar essas palavras, nós não estamos a limitar essas palavras a um grupo menor de pastores. Nós bem sabemos que pregar a palavra é um dever de todo crente. Ela é direcionada aqui nessa carta a um pastor jovem, mas pregar a palavra com grande necessidade e verdade, uma palavra genuína, ela é, na verdade, uma determinação, uma ordem que é aplicada a todos nós. Todo crente tem de pregar a palavra, todo crente ele precisa fazer missões. Isso compete a todos nós. Amém? Nós compreendemos isso, entendemos isso e agora vamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo continua a dizer. O apóstolo Paulo começa logo no primeiro versículo, ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus. E aquilo que a gente lembra, e nessas palavras que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, aquilo que recorda para nós ao declarar, ou ouvir estas coisas, é dizer: nós prestaremos contas a Deus. Timóteo, você há de prestar contas a Deus. Você não prestará contas à pessoa ao seu lado, não é as pessoas que estão lhe observando. A prestação de contas é a Deus. Por isso, diante de Deus e de Cristo Jesus,
continue a pregar a palavra, insista, pregue isso com uma urgência. Todo discípulo, todos nós aqui somos convocados para isso, porque o apóstolo Paulo diz, diante disso, porque Jesus há de voltar, Jesus voltará. E é nessa declaração que ele está fazendo justamente esta mensagem. Faça isso diante de Deus, porque Jesus está para voltar. Ele é aquele que há de julgar vivos e mortos, então somente a Ele nós devemos prestar toda a nossa dedicação. A palavra, quando a gente observa, ela é bem clara naquilo que se diz. E a gente pode até perguntar, o que é que deve ser proclamado? E a resposta é muito fácil, né? A palavra, pregue a palavra. Mas este pregue a palavra, ela tem um significado muito mais abrangente. Este pregar a palavra não é apenas aquela palavra que nós ouvimos e em nosso coração simplesmente aceitamos e silenciosamente no nosso coração dissemos ali, olha, eu aceito e aqui eu estou compartilhando, porque fui transformado. Mas esse pregue a palavra, ela tem um sentido de anunciar ou compartilhar de forma pública. A minha vida transformada, ela precisa ser percebida e precisa ser notada. O nosso Senhor Jesus, quando falou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, lá no verso 14, há uma declaração que o nosso Senhor Jesus falou para todos que estavam ali a ouvir naquele sermão. Vocês são a luz do mundo. Quando Jesus falou aquelas coisas, ele agora explica o porquê que estava declarando que eles são a luz do mundo. E diz claramente, são a luz do mundo porque ninguém pode construir uma cidade, né, sobre um monte e fazer com que ela não seja percebida. Ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, e ele diz, mas não, coloca no lugar apropriado para que ilumine todo mundo. E ele diz, continua a afirmar para nós, olha, essa luz, ela precisa brilhar, para que todo mundo veja a luz que há em ti, e as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, nosso Senhor Jesus falou, a transformação de pregar a palavra, ela não é de um crente agente secreto, mas ela é de um crente que demonstra publicamente que a vida dele foi transformada, que a vida dele agora tem um sentido, que está muito claro ao perceber no seu comportamento, nas coisas que ele faz. E é visto isso de forma pública. Então pregue a palavra, demonstra para nós aquilo que foi mudado. O apóstolo Paulo, e aquele texto nós conhecemos bastante. Lá em Romanos 10, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo diz lá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas as perguntas que seguem fazem justamente o sentido dessa declaração. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Essa declaração aqui é feita nessa reflexão do apóstolo Paulo, como ouvirão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma necessidade que é dita para todos nós, pregue, vamos avançar, vamos plantar a semente, porque como há dessas pessoas então terem a oportunidade, aprove a Deus usar as nossas vidas como instrumentos e usar ao Evangelho, a pregação, para que vidas sejam alcançadas. Se é assim que nós compreendemos, assim nós faremos. O nosso Senhor Jesus também, em algum momento, ao falar sobre a palavra, ao falar sobre essa necessidade tão maravilhosa, ele estava justamente a dizer na oração lá em João 17. E nós sabemos o quão importante é a nossa santidade, né? O quão é necessário para que a caminhada cristã ela comece
a prosseguir de forma que a gente veja frutos maravilhosos. E o Senhor Jesus diz assim, olha, lá em João 17, diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pregue a palavra não só faz todo sentido para aqueles que estão perdidos, como faz todo sentido para nós, porque ela nos santifica, ela nos purifica, ela faz com que a nossa fé ela seja aumentada, acrescentada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? O mundo precisa deste evangelho. O mundo precisa dessa palavra que traz transformação. A necessidade real do mundo não é aquilo que nós possamos aí imaginar com suprir alguma questão física. Sim, nós devemos fazer isso. Mas aquilo que resgata vidas perdidas é o evangelho anunciado. É a palavra verdadeira. Cada cristão ele é mensageiro e ele vive a mensagem que anuncia. É a nossa responsabilidade. Aí, em outro momento, tanto vou falar sobre o Sermão do Monte. Lá em Mateus 7:24, essa palavra é de uma necessidade tão grande. O Senhor Jesus, quando encerra o Sermão do Monte, de tudo aquilo que ele falou, desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, até chegar lá no finalzinho do verso do capítulo 7. E o Senhor Jesus vai chegar com uma conclusão para aqueles ouvintes e vai dizer, olha, se você ouvir essa palavra e não colocar em prática, de nada serve. Se você está ouvindo a palavra e não está conseguindo ela em prática, se você tem aparecido, tem ouvido, tem guardado e não tem feito nada com isso, sinto muito lhe dizer, a palavra diz que você não está fazendo coisa alguma. A palavra diz que essa pessoa é um insensato, porque ela ouve e é como que alguém que constrói uma casa sobre a areia. Vai vir os tempos difíceis e essa casa vai cair. Mas quando nós pegamos essa palavra que é tão necessária e guardamos e colocamos em prática, avançamos, saímos para plantar, saímos para colher e queremos pregar a palavra porque ela tem que ser dada continuidade com toda a verdade. O Senhor Jesus diz, essa casa, ela está sendo construída numa rocha firme. E vai vir tempos difíceis e você vai continuar de pé. Quanto a essa proclamação, o apóstolo Paulo diz a este jovem, e a palavra diz para todos nós, insista. Quer seja oportuno, quer não. A tempo e fora de tempo. Em todo momento. Eu ouvi um comentário sobre esse a tempo e fora de tempo que dizia essa palavra não é para as pessoas que vão ouvir, é para quem vai pregar. É como se estivesse dizendo para aquele que vai pregar, deixe de preguiça. Pregue a todo tempo, avance, continue a falar do Evangelho. Pregue ele com verdade, não misture mentira com verdade. Pregue simplesmente aquilo que a palavra, passe o recado à frente. Compartilhe a verdade, insista, persista. O sentido é de urgência. Há tempo e fora de tempo, seja oportuno ou não. E o apóstolo diz nos versículos, corrija, repreenda, exorte e lembre a todos, com toda paciência e doutrina. Com muita paciência, né? Porque plantar é trabalhoso, colher é trabalhoso, mas tenha paciência, né? Nós às vezes queremos plantar e no outro dia já vê algum fruto. Tenha calma. E também diz, com toda a doutrina, saiba o que você está falando. Saiba o que você está dizendo. Estude a Bíblia. Quando é dito acerca disso, corrigir, repreender, exortar, em algumas situações, nós vamos precisar confrontar o pecador com o seu erro. Não é assim? E isso é amar, e isso é justamente corrigir, repreender, é fazer com que o Evangelho ele seja de fato proclamado com toda a verdade naquele coração. E quando é dito isso, em alguns momentos a gente vai dizer para o nosso irmão, olha,
Meu irmão, meu querido irmão, eu quero lhe dizer que, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, quando você ficar irado, olha, não peque, acalme sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo por isso. Deixe de falar a mentira e passe a falar a verdade. O apóstolo Paulo dá instruções nesse capítulo 4 de Efésios e coisas que nós vamos às vezes chegar para o nosso irmão e dizer: irmão, por favor, pare com isso, ajuste sua vida. Precisamos às vezes confrontar o pecador com o seu erro. É essa palavra que todo crente, a comunidade cristã precisa exercer, uns com os outros, aconselhar de forma amorosa, né? Eu sei que a gente tem mais facilidade de chegar lá e sentar, né, a pancada mesmo. Olha, tu não presta para nada. Eu sei que isso é mais fácil, né? Isso aí flui fácil. Mas pregar esses conselhos, essas correções com amor, isso exige de nós. Mas é isso que espera aqui dessa exortação. Faça todas estas coisas com paciência, com toda a doutrina. Ou seja, se você está falando, corrigindo, saiba do que você está falando. Corrija aquela pessoa com todo amor e também com a compreensão da palavra. Tenha conhecimento destas coisas. A razão de tudo isso, ou a razão porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo acerca de, olha, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, há uma razão que é dita nos versos 3 e 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, que nós lemos apenas os 2 versos. Nos versos 3 e 4, a razão então aí aparece, porque é tão urgente fazer isso. E é dito lá na palavra: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essas pessoas não suportam ouvir a verdade e se recusam a ouvir a verdade. A gente escuta essas palavras do apóstolo Paulo e a gente pensa que essa carta foi feita semana passada, né? Ou seja, a coisa atual. As pessoas não vão ouvir a verdade, não vão querer ouvir, vão se recusar. Eu acredito que ele estava escrevendo para nós hoje. Ele diz, então, a urgência: pregue a palavra em todo o tempo, insista com isso, com toda a correção, tenha paciência, doutrina, mas saiba por que isso é urgente, por que é necessário plantar e fazer essa colheita no tempo exato, porque virão tempos em que não suportarão, haverá uma coceira aqui nos ouvidos, essas pessoas estarão rejeitando, recusando, porque elas querem ouvir as coisas que se ajustam aos seus gostos, né? Elas querem ouvir aquilo que é agradável para elas. E às vezes, isso inclui até a mensagem, a pregação. Não é assim? Pessoas que, eu não gostei daquela mensagem, eu vou para um lugar que a mensagem seja mais agradável, que fale ao meu coração e que passe um pouquinho a mão no meu coração, faça um cafuné, coce um pouquinho meu ouvido porque a coceira está grande, só para acalmar. O apóstolo Paulo, a palavra nos diz que estes são os tempos difíceis, como o verso 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. São tempos difíceis porque as pessoas, elas tomarão uma postura de rejeitar, de não querer, de recusar. E o cristão verdadeiro, o cristão que o nosso Senhor e Mestre aguarda de nós, é aquele que entrega essa palavra de forma genuína, sem misturar nada, sem passar a mão na cabeça, mas sendo amoroso quando precisa ali consolar, mas também ali confrontando quando for necessário. Tudo sendo feito ali da maneira correta, porque virá tempos terríveis, difíceis como estes, que será então essa palavra tão rejeitada. Não coloque a sua opinião,
coloque aquilo que o Senhor tem pedido para nós falarmos. Seja um bom mensageiro e entregue pura e simplesmente o recado. Não queremos as teorias que podem achar sobre isso. O mundo carece deste evangelho. O mundo carece que a palavra seja pregada e ela seja pregada de forma como o apóstolo Paulo pede a Timóteo. Conserve ela como uma doutrina sã, sem misturar nada, e entregue ela assim. Guarde esse bom depósito. O que importa é pregar a palavra. É tempo de colher, né? É tempo de avançar. Não misture estas coisas. Quanto a nós, o apóstolo diz no verso 5 de 2 Timóteo, que aqui chegando ao entendimento final, o verso 5 diz: mas você, ou a você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Há um recado que é dado logo nos primeiros versículos, há uma testemunha da qual é lembrado tanto a Timóteo como a todos nós, prestaremos contas a Deus, porque a salvação, lembrando, ela é o quê? Ela é individual, não é assim? E aqui é dito a este jovem, diz: mas você esteja atento, esteja acordado, seja sóbrio, suporte as aflições. E quando colocamos suporte às aflições, suporte os sofrimentos, a gente às vezes quer pular essa parte, né? Mas a gente percebe durante essa carta aí de 2 Timóteo, que algumas vezes o apóstolo Paulo está justamente chamando ele para isso. Olha, suporte os sofrimentos comigo, participe comigo. Não tenha medo, não tenha vergonha do Evangelho. A gente vê isso lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Ele diz: participe comigo dos sofrimentos, Timóteo. Ele vai dizer também: olha, participe comigo dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Seja comigo nessa. E a gente olha acerca disso, sofrer, né? A passar dificuldades. O apóstolo Paulo, em um momento nessa carta, antes de chegar a esse capítulo 4, ele diz a Timóteo: olha, você bem sabe, você estava comigo, você viu quantas coisas eu passei, as dificuldades, o quanto eu fui perseguido, o quantas coisas tentaram fazer comigo. E ele diz, na verdade, lá no verso 12 do capítulo 3 deste livro, na verdade, todos aqueles que querem viver de forma piedosa, verdadeira e sensata o Evangelho, eles serão perseguidos. Todos aqueles que querem viver de forma verdadeira o Evangelho sofrerão, passarão por dificuldades. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. O Senhor Jesus já venceu o mundo, já venceu todas as coisas. Cabe a nós segui-los como bons discípulos. Em outras palavras, a falar sobre essa parte que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, de sofrimento, né? De seguir nessas dificuldades. Aí eu volto de novo a mencionar o Sermão do Monte. Sabe por quê? O Sermão do Monte, a gente estava um tempo lá a pensar nesse sermão, e eu acho maravilhoso, de forma tão completa, o Sermão do Monte. E a gente percebe o quanto o Senhor Jesus, ele é honesto, né, naquilo que ele convida a cada um de nós a participar. E quando é dito lá em Mateus 7,13, na parte lá do Sermão do Monte, o Senhor Jesus faz então ali uma conclusão de tantas coisas que ele falou, e diz: mas entrem pela porta estreita, não entrem pela porta larga. Porta estreita, caminho apertado, coisas difíceis, haverá sofrimentos. Participe comigo, como o apóstolo Paulo diz, porque o Evangelho, ele é extremamente honesto conosco.
Jesus, em um certo momento, lá em Lucas 9, verso 61, Jesus põe ali à prova aqueles que querem segui-lo, né? E lá em Lucas 9, verso 61, diz assim: outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Então Jesus lhes respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando colocamos a mão no arado para entrar na plantação, para plantar a semente do Evangelho, não é tempo de olhar mais para trás. Não é tempo de estar avaliando se essa foi uma boa escolha. O Senhor Jesus vai dizer palavras muito mais diretas, talvez até duras, acerca disso. A dizer: olha, as coisas são assim. É uma porta estreita, é um caminho estreito, é aquilo que o apóstolo Paulo diz acerca desse Evangelho. Tem sofrimentos, então participe comigo. Não é aqui uma mensagem de encerramento de missões desanimadora, mas é uma mensagem que nos fala sobre a clareza e a honestidade do Evangelho, mas também a urgência. Nós vivemos tempos difíceis. Há tempos que o apóstolo Paulo diz que não suportarão, que vão recusar. São tempos que estamos vivendo. Isso é fácil? Não, terá nossas dificuldades. Vai exigir muito de nós. Mas aquilo que encerra a chamada do apóstolo Paulo é: cumpra plenamente o seu ministério. Que nada nos impeça de cumprir aquilo que Deus nos colocou. Se Deus tem nos convocado e tem colocado essa mensagem, essa palavra de urgência, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, porque é tempo de plantar, é tempo de colher, porque é tempo de avançar. Pregue a palavra. E deixo aquela palavra de bênção aqui no final dessa carta de 2 Timóteo, que diz assim, lá no verso 22 do último capítulo: o Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. Amém? Que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude nessa missão tão honrosa, que é de avançar, de pregar o Evangelho. E essa palavra que foi há tanto tempo, essa exortação que foi dada há tanto tempo, que seja então aceita em nosso coração, a dizer: pregue a palavra. Seja a tempo ou fora de tempo, continue a plantar. Vamos colher, porque o trabalho é árduo, é difícil, mas é o trabalho mais maravilhoso e especial na face da terra. Servir ao nosso bom Deus, que um dia, com o seu sangue precioso derramado na cruz, nos salvou e nos libertou das armadilhas e das trevas. E por isso nós, com grande alegria e amor, nós pregamos a palavra. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe.